Amém, glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Queridos, eu acho que vamos ficar para um outro momento. Muito obrigado, viu? Vocês são bênção demais. Então, é um prazer enorme, né? Eu já ia dizendo Jackson, pela amizade, mas o pastor Jackson, nosso pastor Jackson, temos uma amizade há uns bons anos, como ele disse, né? Você pode pensar assim, rapaz, esse camarada é velho demais. Não, eu comecei novo, tá certo? Mas Jackson, para mim, né, sempre foi um jovem, um adolescente, que nós víamos, né, o futuro promissor dele no Senhor, amém? Fui o líder de jovem dele, né? Amigo, parceiro, irmão, né? Sou amigo demais da família dele, sua mãe, enfim, seus tios e tias, enfim. Então a gente é muito próximo, né? Glória a Deus, o Senhor o direcionou para aqui, para essa terra, essa cidade, e ele tem dado muito fruto, amém? Você é prova disso, quão bênção ele é, amém, no Senhor, e isso tem provado a sua vida sendo alimentada, dirigida, direcionada, pastoreada pelo Senhor através da vida dele. Amém? Então, muito obrigado, pastor Jackson. É um prazer enorme estar aqui. Estou conhecendo outra parte da família. Amém? A outra parte da família, Verbo da Vida, essa família que tem crescido e sido distribuído, né, por toda a face da terra. E esse dia aqui é especial demais, né? Demais mesmo. Eu falava isso para o pastor. Missões é algo que eu penso 24 horas por dia. Então, sou suspeito a falar, né? Sou sendo hoje, né, o coordenador da escola, mas essa história de missões começou já faz uns bons anos, né? Então, o Senhor me direcionou e Ele falou algo lá no início para mim, num momento difícil da vida, um momento difícil, turbulento. Ele disse, junte-se a missões e faça alguma coisa. Junte-se a missões e faça alguma coisa. Né? Que revelação. Que palavra. Mas naquele tempo, eu brinco dizer, naquele tempo eu tinha tido uma missão mal sucedida. E eu tinha retornado. E naquele tumulto todo, o Senhor disse essa palavra para mim. Em um momento de oração, junte-se a missões e faça alguma coisa. Passei um tempo para digerir. Passei um tempo para reconhecer, né, que essa era a vontade de Deus mesmo, que não tinha outro caminho, porque quando Deus fala algo, Ele não muda de ideia. Então, se Ele falou algo para você, Ele continua pensando a mesma coisa. Pode ter passado 1 ano, 2 anos, 5, 10, 15, 20, 100, ele não muda. Ele está pensando a mesma coisa a seu respeito. Ao meu respeito, ele está acreditando que você fará e que você é aquilo que ele falou. Que você fará e que você é. Deus não muda. Ele não se precipita na sua fala, no seu pensamento, no seu julgamento. Não, ele falou, vai acontecer. Amém? E ele disse, junte-se a missões e faça alguma coisa. E eu relutei, né, mexendo essa palavra dentro de mim, por muito tempo, e eu decidi engolir o meu orgulho e obedecer. E eu já tinha participado, né, já há um bom tempo, participando junto com o pessoal que começou esse movimento missionário no Ministério Verbo da Vida, lá no século passado, eu brinco dizendo, né, lá em 1999, né? Quando Simon, o missionário inglês, esteve lá em Campina Grande e ministrou a primeira conferência de missões, houve aquele boom missionário. E o que foi esse boom missionário? Pessoas compreenderam, pessoas se identificaram, pessoas se descobriram. Após ouvir aquela palavra, pessoas como eu estava lá, e muitos outros desses missionários que estão hoje no campo, como Cortez e Lúcia, José e Joanice, Jean e Elza, e muitos outros, começaram a entender e se perceber, ei, peraí, a vontade de Deus para mim é que eu vá e leve esta mesma palavra que nós temos recebido aqui no Brasil
através da vinda e da vida do pastor Bud e de Mama Jan, são os nossos missionários fundadores, pioneiros. Deus quer que nós levemos essa mesma palavra. Porque a missão não parou neles. A obra que Deus está realizando através da vida deles não parou neles. Continua através de mim e de você. E é por isso que nós não podemos parar. É por isso que Deus nos chamou para fazermos parte dessa última leva, dessa grande colheita de vidas. De pessoas que estão por todo o mundo precisando ouvir o evangelho da salvação. Milhares de pessoas ainda não possuem sequer um versículo em sua língua materna. Você pode pensar, não, isso é brincadeira, Jadeuto. Temos dados estatísticos, informações, levantadas por agências missionárias e por missionários. Pessoas que nunca ouviram sequer falar o nome Jesus. E agora eu lembro das palavras do grande evangelista, com certeza você já deve ter lido algum livro dele, se não leu, por favor, leia, chamado T.L. Osborne. Tivemos o prazer de receber a sua filha, Ladona, ministrando na conferência de ministros lá em Brasília. E ele diz em um dos seus livros, por quê? Nós e muitas outras pessoas pelo mundo têm a possibilidade de ouvir o evangelho mais do que uma vez, enquanto existem pessoas ao redor do mundo que nunca ouviu uma vez sequer. E se nós lembrarmos do que a Bíblia diz, que o homem, eu e você, somos salvos a partir do momento que nós ouvimos a pregação do Evangelho. Abra comigo, nós estávamos cantando isto agora há pouco. Abra comigo, por favor, lá em Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Aleluia. Dia Verbo da Vida de Missões. Dia onde nós celebramos uma data tão especial. Né? Como dizia aqui o pastor Jackson, trazemos a nossa memória, fazemos menção, celebramos, festejamos a vinda, a vida e a obediência de um casal missionários. Amém? Então, Romanos capítulo 10, olha o que Romanos capítulo 10 diz. A partir do verso 11. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tudo. Não há distinção. Não há tribo, não há nação, não há povo, não há língua que invoque o nome do Senhor e não seja salvo. Mas o apóstolo Paulo, nos próximos versículos, ele começa a destrinchar algumas questões importantes. Ele começa a questionar, interrogar questões importantes para nós, como igreja do Senhor, como corpo de Cristo. Ele começa a dizer, como porém invocarão aquele em quem não creram? Lembra? Versículo 13, Romanos 10, 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A maior necessidade do homem em toda a face da terra é ser salvo. É nascer de novo. O maior milagre que pode acontecer na vida de alguém é nascer de novo. O maior milagre que pode acontecer na vida de alguém. Eu posso lhe dizer, a maior alegria que também você pode ter é você conduzir pessoas a Cristo. Não existe, posso dizer, satisfação maior nesse mundo. Ou pelo menos não deveria. Não deveria existir prazer maior nesse mundo
que nós levarmos uma vida aos pés do Senhor. O conhecimento de Deus a um mundo que não o conhece, que nunca o ouviu falar, que nunca sequer teve um versículo traduzido em sua língua materna. Então, a maior necessidade desse mundo é ser salvo. O homem pode ganhar o mundo inteiro, mas isso não vai pagar o preço pela sua alma, pela sua vida. O que nós teríamos nesse mundo para pagarmos o preço da vida de alguém, da salvação, da vida eterna? Nada, nada. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, como invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Se para eu crer preciso ouvir, e como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Vê a caminhada de Paulo, questionando, perguntando, como eles vão invocar o nome do Senhor para serem salvos? Se para ser salvo ou para invocar o nome do Senhor precisa crer. Para crer, essa pessoa precisa ouvir. Para ouvir, precisa que alguém pregue para ele. E para ter alguém que pregue, precisa que esse alguém seja enviado. E esta, meus irmãos, é a grande obra e missão da igreja. Enviar pessoas para um mundo que ainda não foi alcançado. Essa é a missão da igreja. Um dos pais da igreja, chamado John Wesley, já disse: a única missão da igreja é fazer missões. Existe uma missão da igreja. E todas as demais coisas que a igreja poderá fazer e faz, deve culminar, deve caminhar lado a lado para o cumprimento dessa missão. Qual é a missão? Tornar Jesus conhecido para todo o mundo. Levar a palavra de Deus a todas as nações. Fazer discípulos. Parabéns, pastor. Enquanto a gente conversava, você falava a respeito da visão dos grupos, né, GDs, né, do trabalho de evangelismo. Né? Quando você falava aqui, eu me lembrei, quando nós tínhamos professores lá na época, não era nem Rema, era Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida. Nós tínhamos a matéria evangelismo, e o pastor e professor na época, ele fazia o seguinte: no último dia de aula, todos os alunos iam para a rua pregar o evangelho. Retornavam ao término da segunda aula para contar os frutos e os feitos. E era uma aula fantástica. Parabéns pela ação, atitude. Com certeza foi o Espírito de Deus que o conduziu, o inspirou para levar a igreja para a rua. Levar a igreja para as ruas, para os becos, os vales. Aonde, como disse o T.L. Osborne novamente, lá fora, onde os pecadores estão. A igreja, ela foi chamada para ir ao mundo e levar este evangelho. E essa é a missão da igreja. A única missão da igreja é fazer missões. E o que é fazer missões? É enviar pessoas
representantes de Cristo, cheias do Espírito, cheias da palavra, discípulos do Senhor, obedientes a Ele, servos a Ele, seguidores dEle, para que por onde eles forem, pregando a palavra, anunciando o reino de Deus, pessoas possam ouvir, crer, invocar e serem salvas. Simples assim. Essa é a missão da igreja. Talvez você poderia estar pensando assim: puxa, de o verbo da vida de missões, vamos comemorar, glória a Deus, aleluia, porque vieram esses missionários, esse casal, mas eu não tenho nada a ver com isso. Chegou tarde. Porque se você é cristão, se você é crente em Jesus Cristo, se você é salvo, você já faz parte da missão de Deus. Não tem como você ficar no centro, aqui ó, vou ficar na coluna do meio, vou ficar neutro, em cima do muro. Em missões só existe dois lados: os que vão ou os que enviam. Porque não existe um ponto neutro. Alguém que diga assim: não, eu não tenho nada a ver com isso, eu não me envolvo com isso, eu não tenho chamado para isso. Deixa os outros irem, deixa para o pastor. Ou para os pastores, tem chamado nos 5 dons ministeriais. Não, todos nós, você nasceu de novo ontem, ou nasceu de novo hoje de manhã, recebeu Jesus, acreditou nessa palavra, confessou Ele como Senhor e Salvador, você é discípulo de Jesus Cristo e você tem o chamado de pregar esse evangelho para outros. Não, essa responsabilidade não vem por anos de crentes. Não, eu tenho 30 anos de crentes. Não, eu tenho 10, tenho 15. Ah, então eu tenho algo para testemunhar. Não, na hora que você nasce de novo, a obra que Jesus fez na sua vida, você já pode testemunhar isso para todos. Eu falava ontem num culto, um seminário de missões está acontecendo lá em Campina Grande, uma das nossas igrejas. Eu disse: qual foi a escola, qual foi a formação que aquela mulher no poço lá de Samaria teve? Para sair e anunciar a toda a cidade: vem ver daquele homem que está dizendo tudo quanto a respeito da minha vida. Ela não passou por nenhuma escola teológica, bíblica. Ela não passou pela escola Rema, ela não passou pela escola de missões, ela não passou pela escola de ministro. Ela só tinha uma convicção: esse homem é de Deus. Ele falou tudo sobre minha vida. E as pessoas daquela cidade toda se voltaram, acreditaram nela, no testemunho dela, voltaram, chegaram para Jesus e disseram: rapaz, agora a gente não está acreditando nem mais pelo que tu falasse, não. Agora a gente viu e viu e provou o negócio. É verdade, esse homem é de Deus. Pode ser você, vai ser só o canal. Na verdade, nós somos só os canais que Deus nos usa para que as pessoas possam se voltar para Ele e acreditar em Jesus. Por que que o mundo não ama a Deus? Por que que as pessoas aí fora não amam a Deus, não conhecem a Deus? Porque nunca ouviram falar sobre o amor dele, sobre verdadeiramente o Deus, nosso Deus, o Criador de todas as coisas, por falta do conhecimento. O mundo não ama a Deus, não busca a Deus. E como esse mundo terá o conhecimento de Deus? Através da palavra de Deus. Amém? Mas como essa palavra chegará lá? Volta às questões de Paulo. Como crerão naquele de que nada ouviram? Se não existe ninguém pregando, se não existe ninguém anunciando, se não existe ninguém falando, testemunhando a respeito de Jesus, como pessoas vão crer? Isso significa que os milhares de pessoas, povos, línguas, tribos, no Brasil, na região amazônica, existem tribos que ainda não tiveram nenhum contato com nenhum outro homem, a não ser da sua própria tribo. Nós tivemos uma experiência na escola de missões, quando nós fomos a Parnaíba, ilhas ali no delta do Parnaíba, em 2019. Primeiramente nós fizemos o planejamento da viagem, e os missionários que estavam lá disseram: olha, tem uma ilha aqui que não tem nenhum cristão, confesso, nascido de novo. Não existe ninguém que serve verdadeiramente a Jesus Cristo. Eles estavam iniciando um trabalho de visitação de 15 em 15 dias.
às vezes semanalmente, quando podiam. E nós chegamos nessa ilha, no 2019, difícil, aceitação, sentíamos a rejeição do povo, mas perseveramos. Fizemos a missão. Um grupo não conseguiu realizar um culto num dado dia. Quando trocamos de grupo, conseguimos realizar o culto naquele dia. E a pessoa que recebeu-nos na localidade, o responsável pelo colégio pequeno de criança, ele era comumente chamado lá por Branco. E agradecemos, aí nos despedimos, e no dia posterior, era já o nosso dia de retorno. Retornamos. Chegamos na cidade de Parnaíba e ficamos lá um dia descansando, porque a viagem era longa e tínhamos passado vários dias trabalhando, então descansamos um pouco. No outro dia retornamos para Campina Grande. Mas enquanto estávamos ali descansando na cidade, chegou a notícia para o missionário coordenador da área. Uma notícia não muito boa. Que Branco havia tido um infarto. E havia morrido. Aí você pode estar pensando, puxa, mas você não sabe o que aconteceu com o Branco 2 dias antes. Branco foi ao nosso culto, ouviu o evangelho que você está ouvindo aqui, sentado na última fila daquele clube. Não era um ambiente propício, mas foi o que foi aberto. Era um clube, um restaurante da localidade. Ele sentado na última fila, levantou-se, veio até a frente e entregou a vida para o Senhor Jesus. E nós ficamos impactados quando recebemos a notícia. E nós pensamos, se foi só por causa da vida dele que nós viemos aqui, valeu a pena. Porque Jesus já disse que o preço, o valor de uma alma é muito maior do que todo mundo. Então, não existe demasiadamente sacrifício que eu e você possamos fazer que equivala a um preço de uma alma. Só o sacrifício de Jesus. Só o sacrifício dele. Que tem o preço, o valor de pagar por nossas vidas e pelo do mundo inteiro. Agora, como esse evangelho vai chegar? Através de nossas vidas. O pastor Edson Queiroz, um pastor muito renomado no mundo missionário, tem diversos livros, é um ícone em missões, no Brasil e até fora. Ele disse algo interessante, quando você falava a respeito da visão dos grupos, né, GDs. Esse pastor Edson Queiroz, ele diz o seguinte, em um dos seus livros, que fazer discípulos é trazer alguém para o mesmo nível seu, da sua maturidade. Fazer discípulos é trazer aquela outra pessoa para o seu mesmo nível de maturidade. E olha o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 28. Abre comigo, por favor. Mateus capítulo 28. Aleluia. O Senhor falou ao coração do pastor Bud em 2009. Passar um pouco a linha do tempo, né? Tivemos em 1999 aquele boom missionário com a visita do missionário inglês Simon. E se você quer ouvir essas mesmas palavras que nós ouvimos, basta você ler o livro Ushuaia. Você deve ter aqui no Verbo Shop, aqui na livraria. Você lendo o livro Ushuaia, você vai ter acesso às mesmas palavras, às mesmas ministrações que nós tivemos lá em 1999. Ele veio e foi aquele boom missionário, despertou várias pessoas, como aqui eu citei algumas delas,
dentre essas pessoas, eu fui despertado. Começamos a trabalhar com missões, nos envolvermos, irmos para a Bolívia em 2000, 2001, e grupos foram se levantando pelo Brasil e outras igrejas. E em 2009, após 10 anos, em uma conferência de missões lá em Campina Grande, quem estava ministrando eram os diretores do Rema Ucrânia. E após eles terminarem, o pastor Bud sentava assim na primeira fila, na primeira cadeira. Ele levantou-se, pegou o microfone e disse: o Senhor falou ao meu coração, enquanto eu estava sentado aqui, que o verbo da vida vai para todas as nações. Certamente você já ouviu essa frase. E nós que trabalhávamos ali mais próximo deles, né, servi na secretaria da agência por quase 14 anos. Na escola de missões, iniciamos a escola de missões. Eu fui secretário da escola, tesoureiro da escola, monitor da escola e todas as outras coisas que a escola precisava no ano de 2007, 2008. E depois ingressei para o escritório da agência de missões e trabalhei aí cerca de 14 anos. Hoje eu estou coordenando a escola. Mas a gente que trabalhava próximo do pastor Bud, ali do ministério, nós percebemos Deus realmente abrindo portas de nações. O número de missionários aumentando. E hoje tem aumentado gradativamente. Sabe? E eu te asseguro, nós não temos mais obras porque faltam pessoas preparadas. Você acredita? Pessoas preparadas para o campo missionário. Nós temos a nossa escola de missões. Você vai ouvir um pouco mais falar sobre a escola. Mas voltando aqui para o texto. Olha o que Jesus falou. Mateus capítulo 28, verso 18. É importante demais essas passagens. Porque aqui é o próprio Jesus falando. E ele já no versículo 18, ele já diz algo importantíssimo. Ele diz, verso 18 de Mateus capítulo 28. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade foi dada no céu e na terra para Ele. Ele é Senhor de tudo, de todos. E os próximos versículos, que Ele vai falar a respeito do trabalho, do encargo, da tarefa, o que Ele espera que nós façamos até o dia que Ele virá. Está aqui. E Ele conquista tudo, torna-se Senhor de tudo e nos delega essa autoridade. Ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide. Se você perguntar, Jadeilton, o que o Senhor quer que eu faça, que nós façamos hoje, como igreja, como indivíduo, como irmão, membro do corpo de Cristo, como igreja na sua coletividade? Vá ao mundo e faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Estas foram as palavras de Jesus. E elas não caducaram. Elas não estão vencidas. Elas não perderam o seu poder, a sua autoridade. Deus não está olhando para o mundo agora e vendo a dificuldade que está no mundo, guerras, rumores de guerras, peste, pandemias, e ele, rapaz, eu acho que esse pensamento nosso que a gente falou lá atrás, né, o que eu falei lá atrás, eu acho que não está dando muito certo não, é melhor todo mundo ficar mesmo em suas cidades e deixa a poeira baixar e a coisa melhorar para vocês irem para o mundo e pregar o evangelho. Não, Deus não está pensando nisso. Ele não mudou de ideia. Esse id dele está valendo hoje. Quando você ler aqui a Bíblia, a palavra de Deus, é Jesus falando com você. Não é verdade? Quando nós lemos a respeito de qualquer outro tema na Bíblia, a gente diz, olha, é Deus falando comigo?
Comissões é a mesma coisa. É Jesus dizendo para você, quem é discípulo de Jesus aqui? Se você não é, no final vamos estar orando por você, vamos conduzir você na oração. Amém? Para que você possa confessar a Jesus como Senhor. Mas se você é discípulo de Jesus, se você se chama pelo nome dele, essa é a vontade dele. Ide. E façam discípulos. Agora, até onde a gente deve ir, Jadeilton? Ele põe um limite. Todas as nações. Eu devo ir pelo meu bairro, eu devo ir pela minha cidade, eu devo ir pelo meu estado, pela minha região, pela minha nação, eu devo ir pela nação, a nação vizinha, eu devo ir ao mais distante dessa terra. Por quê? Mas por que, Jadeilton? Precisamos enviar pessoas, porque Paulo diz como é que eles vão crer se não tem ninguém para pregar, se não tem ninguém para pregar, como eles vão acreditar, se não vão ouvir nada. Por que temos que fazer isso? E a resposta está escrita em João capítulo 3, verso 16. Quem sabe o que está escrito em João capítulo 3, verso 16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não mudou esse plano, Deus não mudou de ideia, Deus não mudou o seu amor. O homem, a criação, a humanidade, as nações é o objeto do amor de Deus. Deus amou de tal maneira que ele deu a Jesus Cristo e agora Jesus realizou a obra que só ele poderia fazer, e ele disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, agora vão e façam discípulos de todas as nações. A igreja precisa ter os olhos abertos de forma que possa olhar e ver as nações. Nós não podemos olhar só para nossa localidade, próximo a nós. A igreja foi chamada para alcançar onde ela está, aqui mesmo, e lá fora até os confins da terra. Mas, Jadeilton, como é que eu vou saber se eu faço parte dos que vão ou dos que enviam? Percebeu que eu não falei os que vão e os que ficam? Eu e você, nós não somos passivos na obra missionária. Os que enviam são igualmente importantes na obra, tanto quanto aqueles que vão. Ou eu estou contribuindo indo, ou estou contribuindo para a realização da vontade de Deus enviando, dando suporte. Há um certo ministro que falou o seguinte, que enviar um missionário é como descer alguém num poço pela corda. E ele disse: independentemente dos lados onde você esteja, ou descendo o poço pela corda, ou sustentando a corda daquele que está descendo, deve haver cicatrizes em suas mãos. Não é amarrar a corda ali e dizer: ô irmão, vai lá. Não. Somos coparticipantes do ministério de Cristo. Qual é o ministério que Ele nos deu? O ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou o ministério da reconciliação. Eu e você, como igreja do Senhor, irmãos em Cristo, membros do corpo de Cristo, somos chamados, encarregados, autorizados e enviados para reconciliar o mundo, a humanidade com Deus. Ele não nos deixou órfãos, Ele não nos deixou sem poder, sem capacidade, sem autoridade, desprovidos. Não, Ele disse: olha, eu venci, toda autoridade me foi dada, agora vão e façam discípulos de todas as nações. Esse é o desejo de Deus.
Essa é a vontade de Deus. E é por isso que nós estamos aqui, celebrando esse dia, Verbo da Vida de Missões. Porque foi uma simples obediência. Quando eu digo simples, não quero desmerecer, tirar o valor, a importância, mas foi uma simples obediência. Que o pastor Bud e Mama Jen ouviram Deus dizer: olha, vai para o Brasil e leve ao meu povo a minha palavra. Conversava com o pastor Jackson e eu disse: como foi que você veio para cá? Ele disse: olha, Deus falou comigo, vai para Mossoró. Deus pode estar falando com você agora mesmo, trazendo a você uma nação, um povo, uma tribo. Deus pode estar dizendo: você pode ir por mim? Será que podemos dizer, como o profeta disse: eis-me aqui, envia-me a mim? Pastor Bud dizia: talvez você nunca coloque seus pés em uma outra nação, mas pelo menos diga em seu coração ao Senhor: eis-me aqui. Certamente Deus tem pessoas aqui dentro mesmo, agora mesmo, nesse culto, semelhante como eu estava lá, anos atrás, e não tinha esse entendimento, que Deus queria que fizéssemos a mesma obra que fazíamos em Campina Grande, fizéssemos em outras nações. E você pode estar aí na sua cadeira e você está sendo despertado, chamado pelo Senhor para ir a outros povos, a outras nações, levar esse evangelho. Como assim? Olha, vai ser simples. Como o pastor Bud e Mama Jen vieram dos Estados Unidos. Como o pastor Jackson saiu lá de Campina Grande e veio para Mossoró. Obedecendo ao ID dele. Vá e prega a minha palavra e os liberte. O poder está na obediência. A provisão está no campo. Mas eu vou precisar disso, daquilo outro, e isso e aquilo. A provisão está no campo. O poder está na obediência. Mas será que eles vão se converter, vão me ouvir? Eu sou assim, sou pesado de língua. As desculpas de lá de Moisés. Eu estou contigo. O eu sou te enviou. Foi ele. Não. Se fosse um discípulo que tivesse escrito isso daqui, né? Não, eram palavras de Judas, não, eram palavras de Mateus, não, eram palavras de Lucas. Não, mas foi Jesus que falou. Se nós somos discípulos dele, precisamos gerar discípulos. Eu, com certeza, Jackson ouviu certamente isso lá em Campina Grande através da vida do pastor João Roberto, quando nós tínhamos um trabalho semelhante a esse que vocês têm aqui. Ele dizia: discípulos gera discípulos, ovelha gera ovelha. Você é um discípulo? Forçosamente você precisa gerar discípulos. Porque foi isso que o Senhor nos chamou e nos disse: vão e façam discípulos. Pessoas que ouvirão ao seu nível de maturidade, serão exemplos como você, em seguir ao Senhor, em obedecer ao Senhor, em amar ao Senhor, em buscar ao Senhor, em segui-lo de perto. Amém? Essa é a missão da igreja. Esse dia, Verbo da Vida de Missões, celebra isso, a vinda desse casal, que veio, nos ensinou essa palavra, nos libertou, e hoje fomos libertos para libertar a outros. Essa é a missão da igreja. Esse é o que nós, como Verbo da Vida, e como igreja do Senhor Jesus Cristo, em toda a face da terra, fomos chamados a fazer, levar a palavra aos outros povos, às outras nações. E nós temos a Escola de Missões, né? Uma coordenação que fica lá em Campina Grande, que durante 9 meses nós ensinamos de uma forma mais
particular, mais pessoal, com mais propriedade a respeito da missão que nós temos como cristãos no Senhor. Eu queria chamar a Andresa, por favor, para falar um pouquinho mais a respeito da escola. Acho que tem que ligar. Isso. Agora. Paz. Boa noite, irmãos. É uma alegria mesmo estar com vocês aqui, celebrando esse dia, né? Tendo a oportunidade. Acho que desligou. Okay. Agora, glória a Deus. Que bom estar com vocês aqui. Mais uma vez, pastor, muito obrigado pelo convite, né? Uma honra conhecer mais uma parte da nossa grande família. Amém. Temos passado por cidades para falar sobre missões e estar aqui hoje conhecendo um pouco da nossa família é acolhedor. É como você ter um parente distante que você não vê com frequência, você vai lá e chega e se sente em casa. Então, temos sido muito bem recebidos aqui. Muito obrigada mesmo. E hoje é um dia bem importante para nós como Verbo da Vida, no que diz respeito a missões. Também é o dia que a gente abre as pré-inscrições para a turma de 2025. Então, como já Deilton falou, em missões não tem para onde correr. Ou você vai, ou você envia. Amém? E a escola de missões tem esse caráter de treinar essas duas perspectivas. Aqueles que vão, eles vão ser capacitados. E aqueles que vão voltar para a sua igreja local para promover missões, também vão ser treinados. Então, se você ama missões, mas você não tem nenhum direcionamento específico para uma outra nação, você tem o desejo de estudar na escola, você também vai ser muito bem treinado para voltar para a sua igreja e ser suporte aqui em promover missões. Amém? Então, se você tem o direcionamento para ir para uma outra nação, ou se você tem o desejo de aprender sobre missões, para ser efetivo no envio missionário, aí você vai fazer o seguinte, você vai conversar com o pastor a respeito desse desejo que tem no seu coração. Juntos vocês vão discernir o tempo de você ir lá para Campina Grande para ser treinado. Porque os primeiros missionários do Ministério Verbo da Vida, eles foram ao campo sem fazer a escola de missões. E aí eles precisaram buscar as ferramentas enquanto eles estavam trabalhando. Mas a escola de missões hoje ela existe para treinar os graduados do Rema para levar a palavra da fé e o amor ao Brasil e às nações. Então, se você está no Brasil ou se você vai para as nações, existe uma escola que capacita você, que coloca as ferramentas necessárias para que você seja efetivo na obra que o Senhor lhe confiou. Você precisa passar 9 meses lá em Campina Grande, sendo treinados pela escola. Vai ser uma honra lhe receber. Mas nós queremos receber você no tempo certo. Amém. Então, se você tem o desejo no seu coração, deixa a sua liderança ficar sabendo disso. Gera isso junto com a sua liderança em oração. E no tempo certo, você vai ser efetivo no treinamento. E você vai potencializar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, através da sua vida. Aqui ou por onde você for. Amém. Então, fica o nosso convite a você, de você orar a respeito disso, de você gerar no seu coração, de você conversar com a sua liderança e discernir o tempo e o modo de estar em Campina Grande. Se nós ainda estivermos na direção da escola, vai ser um grande prazer receber você lá em Campina. Né? 50 pessoas foram para o JPN. Aí lembra que JPN são jovens para as nações, hein, pastor? Temos 50 já em potencial. Amém, glória a Deus. Então, deixe mesmo sua liderança saber disso e venha-se embora para Campina Grande estudar conosco. Amém? Amém. Amém. Muito obrigado. Eu só quero concluir com uma oração. Amém? Vamos ficar em pé, por favor? Se você percebe em seu coração, essas coisas que já Deilton falou aí, elas tocaram meu coração. Eu quero ingressar nessa caminhada de obediência ao Senhor, de seguir ao Senhor, de servi-lo. E se você, nesse momento de oração, disser aquilo que o pastor Bud disse: Senhor, talvez eu não ponha meus pés lá fora, mas eu quero que o Senhor saiba que eu estou disponível.
meu coração está aqui, disponível. Amém. Senhor, nós te damos graças por sua palavra. Ela foi que nos salvou, nos curou, nos livrou do que nos era mortal. Pai, muito obrigado pela vinda e a vida do pastor Bud e Mama Jen. Vieram ao Brasil, desprenderam-se de tudo, de todos, sua casa, seu lar, família, conforto, trabalho, e se dedicaram e se entregaram ao Senhor para simplesmente pregar a palavra aos brasileiros, por amor a eles, por amor ao Senhor. Pai, muito obrigado, Pai, por esse exemplo de obediência. E nós queremos honrar nesse dia. Te damos graças pela vida deles. E também, Senhor, queremos consagrar as nossas vidas. Queremos dizer ao Senhor que o Senhor pode contar conosco. Queremos dizer que o Senhor pode nos alistar nesse grande exército de homens e mulheres que o Senhor tem levantado por toda a terra para finalizar essa grande colheita de almas. Pai, consagramos nossos corações a Ti. Sim, dedicamos, entregamos todo o nosso ser, nossa vida a Ti. Dizemos que somos Teus, tudo que temos, tudo que somos, entregamos e dedicamos ao Senhor. Nós só queremos ter a certeza que aquilo que nós estamos fazendo está Te agradando, é a Tua vontade. E Pai, obrigado por você tocando vidas e corações nessa noite, Pai. Chamando, despertando pessoas, homens, mulheres, jovens, casais, famílias. O Senhor levantando no meio da Tua igreja, nesse dia, Verbo da Vida de Missões, para que eles possam ir e levar essa mesma palavra a outros brasileiros e a outras nações que ainda não ouviram, nem sequer uma vez. Pai, muito obrigado, Pai. Assim como o Senhor disse que a seara verdadeiramente era grande e poucos havia trabalhadores, ceifeiros, nós oramos, Pai, nessa noite. Levanta Teus ceifeiros nessa igreja, levanta Teus trabalhadores. Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus. Amém, amém. Pastor, foi uma honra, prazer enorme, privilégio de estar aqui e compartilhar a palavra de Deus nesse dia, Verbo da Vida de Missões. Muito obrigado, pastor.